Olá, bem-vindo a mais um Na Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente vai receber uma empresária incrível. Ela tem uma história muito legal para poder contar para a gente. Ela é fundadora do Instituto ICA, que forma profissionais na área da saúde, curso profissionalizante. E o Instituto tem o nome dela, Cristiane Alves. E aí, Cristiane, tudo bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo. Você se desdobrar aí em todas as suas unidades, em todo o seu trabalho no dia a dia para poder estar aqui com a gente. Então, em primeiro lugar, te agradeço o seu tempo. É uma honra para a gente aqui receber uma empresária igual você. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que o Instituto faz, a formação profissional, a área da saúde mental, que é uma área que, graças a Deus, hoje a gente vê que algumas empresas estão investindo, os profissionais estão cada vez mais se aperfeiçoando. Eu quero entrar nesse detalhe, mas antes eu queria saber um pouco da tua história. Sim. Como você foi para hoje a ser uma empresária, criadora do Instituto, de um curso profissionalizante? Então, bom dia, né? Então, deixa eu compartilhar um pouquinho sobre a história. Há 15 anos, mais ou menos, 15 anos atrás, eu trabalhava, era funcionária pública e trabalhava em outras partes também. E fazia parte de alguns grupos. Na área da saúde já? Não. Nem pensar em área de saúde. Trabalhava como professora, pedagogia, apesar de que envolve um pouco, né? Mas eu tinha outros meios também. Eu liderava grupos e tal. E uma das pessoas que estavam fazendo parte desse grupo falou: Cris, você já ouviu falar de psicanálise? Você tem esse jeito de ouvir as pessoas e tal. E eu falei, nem sonhava. Nem sabia a diferença de psicanálise para psicologia. Mas fiquei curiosa. E aí conheci um pouquinho e ingressei no curso. Só que o interessante é que quando a gente chega na psicanálise, a gente acha que o problema é sempre do outro, que a gente nunca tem problema, né? E uma dos parâmetros do curso é que você precisa passar por análise. E quando eu fui fazer as análises, eu falei, meu Deus, quanto problema eu tenho, e não sabia. E a partir dali começou a gerar o meu desejo para conhecer mais sobre isso. Então, fiz uma primeira formação, não me achei, assim, capacitada ao ponto de começar a atender. E aí fiz uma outra formação, 2 formações na mesma área. E eu falo assim, eu tenho o costume de dizer, Rafael, que não foi eu que encontrei a psicanálise. Foi a psicanálise que me encontrou. Que legal. Porque mudou o meu jeito, eu falo que eu sou um ser humano. Na verdade, eu era um humano antes e hoje eu sei ser um humano. Então, assim, a psicanálise, ela mudou o meu jeito de ver a vida, de entender as pessoas, perceber que existe além do que eu acredito, além do que eu acho certo, além das minhas perspectivas, do meu senso comum. Então, comecei a trabalhar, a fazer a psicanálise em sala de aula. Um professor meu falou, Cris, você tem perfil de sala de aula. Porque o objetivo da formação é clínica, né? O pessoal quer atender, quer ouvir os problemas. Eu falo que a gente é meio louco, porque só louco que quer saber de problemas dos outros, que a gente já tem os nossos, né? E aí, nesse processo, eu comecei a pensar sobre sala de aula e falei, eu gosto de desafio, né? Falei, vou fazer. E aí eu conheci uma pessoa que tinha um instituto, até uma das professoras, e ela falou, Cris, você topa um desafio? Você quer dar uma aula? Isso foi há cerca de 10 anos e até hoje eu estou nesse processo. Não parou mais? Não parei mais. Que legal. Eu amo a psicanálise. Na verdade, eu amo o resultado da psicanálise na vida das pessoas, né? Você, Rafael, conheceu uma pessoa assim, que ela vem projetada durante uma vida inteira a estar em ambientes, quando eu falo de ambientes, eu não falo de locais físicos, mas de locais mentais. Né? Tipo, a vida é muito difícil, você tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. Não pensa... comportamento de tal pessoa diz que essa pessoa não é confiável. E aí você vem uma vida inteira projetada pensando nisso. Aquilo que a gente conhece como preconceito de algo. E quando você dá a possibilidade de olhar as pessoas a partir de você mesmo, você precisa, primeiro, desconstruir muita coisa, que é o processo mais difícil. Imagina. A desconstrução de uma vida inteira. E passa por medo, né? Por insegurança. E aí você começar a olhar a pessoa além de... Freud vai dizer que nada é do nada. Os nossos desejos, as nossas percepções de vida não nasceram com a gente. Foram formadas. E até que ponto isso é bom. Sim. E até que ponto isso te bloqueia. Então, a psicanálise, ela traz essa possibilidade de fazer a gente olhar para isso. E assim foi o que aconteceu comigo. Eu nunca fiz psicanálise, mas pelo que você está me contando e apresentando,
eu imagino, e principalmente quando a gente fala de preconceito, de formação, eu posso fazer uma pergunta, se isso acaba indo para o subconsciente das pessoas? É de forma inconsciente o que acontece com ela? É inconsciente. Ela acontece, sim. Por exemplo, ela teve uma educação X, que a mãe falava tal coisa para ela, ou o pai falava tal coisa. Não é que ela traga aquilo como verdade, mas de forma inconsciente aquilo reflete no futuro dela. Isso, porque no caso, o inconsciente acaba sendo uma verdade pra gente. Exemplo, eu gosto muito de um exemplo, né? Minha mãe, ela sempre falava assim pra mim: filha, não confie em quem não olha no olho, porque quem não olha no olho não merece confiança. Isso é algo muito comum da geração anterior, né? E aí você cria essa verdade, você vai criando esse modelo de ver a vida e as pessoas. E aí você encontra pessoas que têm problema com estima, tem problemas com insegurança, e essa pessoa ela não consegue olhar no olho. Só que lá no inconsciente já tem uma informação que vai gatilhar você de que aquela pessoa é confiável sem você nunca ter visto a pessoa. Como é que pode, né? E aí você não olha pelo lado da insegurança, pelo lado da estima, pelo lado de alguns transtornos. Você olha pelo lado que você foi formado a acreditar naquilo. E aí até você desconstruir isso, cara, você tem que olhar muito para si, lá para dentro, onde isso está construído, para você agora começar a colocar outros tijolinhos e tentar ver aquela pessoa a partir do seu olhar, e não do olhar do outro, mas é inconsciente. Freud, a psicanálise e outros teóricos, né, eles trabalham, sim, com esse modelo de mente. A psicanálise trabalha o cérebro e a mente de formas distintas, embora unidas. Sim. Então, o cérebro é algo biológico, a mente ela é formada. Então, para a psicanálise, lá atrás, freudiana, a gente não nasce com uma personalidade. Essa personalidade ela é formada mais ou menos até seus 0, 7 anos de idade. Porque se você pensa assim, pensa um bebê que nasceu. Pergunta ele se ele é menino, menina, do que ele gosta, do que ele não gosta, ele não vai saber dizer. Sim. Então, tudo é uma construção social, diretamente envolvida e influenciada pelo nosso meio. Esse meio ele pode ser o biológico, são geralmente os pais biológicos ou aqueles que criaram, né? Que estão os pais adotivos ou os avós, ao ambiente, totalmente ao ambiente. A nossa verdade nunca é nossa. Caramba. Só que a gente vai para uma vida achando que ela é nossa. E aí a gente diz muito assim, vamos respeitar o outro, ponto vírgula, a partir do momento em que ele pense como eu e entenda a vida como eu. Se não for isso, eu não dou direito ao outro de discordar do que eu falo. A gente fica naquele lugar, no lugar do outro eu faria diferente, e eu falo assim, faça você no seu lugar. Sim. Porque é mais fácil o seu lugar do que o lugar do outro, mas a gente sempre olha para o lugar do outro. Até ter um outro conhecimento. É uma evolução, né? Muito. Pessoal. Sim, e deixa eu te pedir pra gente dar um passo atrás. Antes de eu entrar nas dúvidas também, eu quero dar um passo atrás, justamente para leigos, né? Sim. Para quem nunca teve um tratamento da saúde mental, para quem nunca buscou, para quem nunca precisou dessa ajuda, antes de entrar nessa parte profissional do curso. Certo. Você pode explicar pra gente, porque a gente escuta sobre terapia, a gente escuta sobre psicólogos, escuta sobre psicanálise, então... Qual é a diferença e qual momento uma pessoa ou alguém indica? Ou como é que funciona isso? Então, eu digo que o momento é a partir de 4 anos de idade. Se a pessoa tivesse a consciência, né, do resultado que isso traz na vida de um adulto, começaria desde pequenininho. Mas, mais uma vez, o senso comum. Terapia pra gente doido. Eu não tô com problemas, eu não preciso de terapia. Então, né? O preconceito. O preconceito. É o senso comum. É aquilo que foi colocado sobre nós. Mas o ideal seria a partir de 4 anos de idade, porque é onde está começando a fechar a personalidade de uma pessoa. Então, vamos lá. Da onde a gente começaria a atender? Desde sempre. Mas no caso, desde quando a gente precisaria de tratamento ou terapia? Desde sempre. Desde 4 anos é o indicado. Mas quais profissionais adequados para essa faixa etária? Então, vamos lá. Nós temos a psicologia, que a psicologia ela trabalha com alguns comportamentos, mas baseado no nosso aqui e agora. Eu estou passando por um processo de ansiedade, de depressão, não consigo lidar com determinadas situações. E aí, geralmente, a psicologia ela vai abraçar esse momento agora, né, pelo que você está passando. A psicanálise ela vai te fazer perguntas um pouquinho mais profundas, tipo, a partir de quando você não sabe lidar com isso? Geralmente a causa. Geralmente ela trabalha com a causa, tanto a psicologia quanto a psicanálise vai observar os sintomas. O que são os sintomas? O que está acontecendo hoje com a pessoa, Isso, tipo, se você está sem dormir, se você está tendo tremores, são sintomas
de alguma coisa que está acumulado lá dentro. Mas a psicologia, a abordagem dela é para o nosso agora. Mas vai fazer essas investigações. Mas o foco, o objetivo é o hoje. A psicanálise, ela já trabalha com esse olhar lá atrás. A partir de qual momento? Desde quando você não sabe lidar com isso? No seu meio, quem era assim ou como foi ensinado? Então, ela tem essa abordagem um pouco mais profunda. E tem as psicoterapias breves, que a gente conhece como PNL, constelação sistêmica, algumas programações, ludoterapia, grafismo. Então, a gente tem várias outras abordagens que a gente conhece como psicoterapia breve. É uma psicoterapia mais radical. Ela traz o problema e ela te apresenta ferramentas para você olhar para o problema de cara. Uma coisa mais imediatista. Isso, só que assim, Cris, é um olhar da Cris. Eu acredito que não existe terapia errada. Eu só penso que a terapia ela tem que ser aplicada para o paciente ou cliente adequado. Então, tem psicoterapias breves que se a pessoa ficar agarrada só naquela prática, aquilo que está lá dentro não foi tratado. E aí, em algum momento, isso pode voltar sem a gente perceber. É como se fosse um remédio ali. Isso. É um paliativo. Paliativo. Isso, mas precisa ouvir o que está lá dentro. Porque como é que eu mudo algo que eu não sei o que é? Entendi, perfeitamente. Entende? Então, a gente tem que olhar assim lá para trás. Quando você explica pra gente, para que nós somos leigos, é muito óbvio isso pra gente. Sim. Não, é muito óbvio que eu tenho que ir na causa raiz. Senão, daqui a pouco, isso vai dar um estalo novamente, pode acontecer novamente. Mas tem uma coisa... Que assim, parece fácil quando a gente fala, né? Vamos lá na raiz. Mas a gente precisa entender que olhar para a raiz causa dor. E muita gente não está preparado. Então, para no meio do caminho. Aí diz, isso não é para mim. E aí vai criando as suas defesas. Eu não digo que seja bem uma desculpa, seria uma autodefesa. Uma autossabotagem. Porque é mais fácil a gente olhar para frente, né? E aí, quando a gente pega alguém e diz assim, esse comportamento que você repete, sem você querer repetir, pode estar associado àquela pessoa lá atrás. Porque tem técnicas, sabe, Rafael, que a gente pergunta assim para a pessoa. Por que você age dessa forma sem você querer agir? Você sabe que não é legal. Que não é legal, mas você está fazendo. Sim. Aí a pessoa, não sei, eu quero mudar, mas eu não consigo. E aí a gente pergunta, quem era assim na sua casa? E a pessoa vai e fala assim, meu pai, minha mãe. E aí, digamos, a mãe sempre é... No topo, a mãe é que sofre mais. E aí, eu sou igual a minha mãe. Tá, então se eu disser para você que você age assim, porque a criança que existe em você sentiu falta emocional dessa mãe. E você repete isso para que, de uma certa forma, você seja visto por ela. E aí, vamos tentar soltar essa mãe, esse elo aí, porque hoje você já é um adulto. Aí, o negócio começa a ficar estreito. Entendi. Não, ficou bem claro. E eu queria te fazer uma pergunta entrando já sobre o Instituto. Quando ele nasceu, você falou que você começou a dar aula e não parou mais. Não. Né? E em qual momento você pensou e começou a criar o seu Instituto? Então, nesse processo de começar a dar aula, eu prestei serviço para diversos institutos e todos eles fazem parte aqui dentro de mim. Sim. Né? Tanto de aperfeiçoamento, de observação. Então, eu sou grata a todos aqueles que eu passei, né? Em um determinado momento, eu também fundei um outro instituto, com uma parceria, mas a gente entendeu que olhares diferentes e a gente acabou dividindo. E a partir desse momento, nasceu o ICA, porque eu falo que a psicanálise, ela me encontrou e eu não vejo a psicanálise como a psicanálise em si, eu vejo como um propósito. Propósito esse, eu não falo sobre religião, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de um propósito de fazer as pessoas se encontrarem para que elas se tornem pessoas melhores para ela primeiro. Porque eu sendo boa para mim, eu consigo... Boa no sentido de humana para mim, Sim. Eu consigo ser mais humana para o resto da sociedade, né? Então, há mais ou menos 4 anos, nasceu o ICA. A partir desse processo, né, olhando para trás... agradecendo e honrando a todos aqueles que eu passei. Um pedacinho de cada lugar um pedacinho que você passou, de cada, e eu falei, vou com a cara e com a coragem. E aí comecei a fundar o ICA. Quando eu fundei o ICA, para minha surpresa, foi algo muito grande, porque foi desenvolvendo, foi. E hoje nós estamos aí abrindo o 14º polo, a 14ª unidade. Legal. Nós temos, em média, aí, quase 30 turmas de psicanálise. Temos 9 turmas.
e quase 30 Que legal. turmas de psicanálise, mais as terapias integrativas. Então, assim, olhar o processo das pessoas quando chegam e olhar eles crescendo, né? A gente costuma dizer que a gente vê eles bebezinho e a gente vê eles crescendo e vê pessoas que dizem assim, cara, Cris, já pensei em tirar minha vida, já tive raiva, já pensei em tirar a vida do outro. E quando eu olho para dentro e vejo que tudo está aqui em mim, que ninguém tem a capacidade de fazer comigo aquilo que eu não permito, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem. Quando você diz pessoas, o Instituto ele forma profissionais, Sim. Né? Mas ele também atende pessoas? Atende pessoas. Hoje eu não atendo mais, porque eu aprendi a dizer que eu não dou conta de tudo, e isso é libertador, porque eu já fui uma pessoa que passei por esse processo de ansiedade, né? Lembra da projeção, um peso né? de responsabilidade. E aí temos que dar conta de tudo, Sim. E aí chegou em 2022, aconteceu algo assim na minha vida pessoal, que foi bem complicado, e eu falei, cara, eu tenho que parar e eu tenho que respirar para poder entender como é que funciona isso. Então, hoje eu não dou conta de tudo. Então, hoje a clínica eu não consigo mais atender por causa dos cursos, né, Sim, da sim. docência e das supervisões. Mas o Instituto, sim. Quando os alunos eles entram na fase de estágio, nós abrimos para a população, né, para a comunidade, para as pessoas próximas, para poderem estar passando pelo processo da terapia. Então, os alunos em estágio, eles fazem os atendimentos antes deles se tornarem profissionais e ir para o mercado de trabalho. E aí, nesse momento, a gente tem uma equipe de supervisores e Sim. quando o supervisor faz isso de forma direta e eu de forma geral. Então, eu faço um encontro com os alunos para eles fazerem o atendimento. E assim... É fantástico. Legal. E é esse ponto, eu vi na rede social sobre a humanização sim. que você traz para dentro desse negócio. Esse é o ponto-chave para isso? Para mim, sim. Eu falo que hoje, Rafael, a gente vive uma sociedade muito imediatista e muito focada em financeiro. Eu sei que a gente precisa, né? Porque para tudo na vida está voltado financeiro. Mas se eu olhar somente para isso, não vai fluir. Não vai dar certo, porque... Se o objetivo for o financeiro, a única coisa que a gente vai ter é dinheiro. E a psicanálise não fala sobre isso. Ela fala sobre o ser humano. Exatamente. Então, eu preciso olhar além porque vai ter momentos, pelo menos eu sempre falo isso para os alunos, que quando você pegar aquela pessoa no seu sofrimento psíquico, com a sua angústia, a última coisa que você vai querer é o dinheiro dela. Não vai ser o propósito. É necessário, é fundamental, porque é uma troca, a pessoa precisa entender que ela está investindo. O financeiro faz parte do processo terapêutico. Sim. Mas não é o foco principal e o objetivo. Então, eu sempre trabalho com essa conscientização. Porque vai ter momentos que você vai olhar assim e vai dizer, caramba, a psicanálise faz a gente se tornar um ser humano... A clínica, sabe, Rafael? Nós somos muito mimizentos. Sim. Sabe, nosso problema é maior, o meu sofrimento é maior, a minha infância foi a pior. E aí, quando você se coloca no lugar de cá, ouvindo aquela pessoa que está chegando, você vai dizer assim, caramba... Eu preciso refletir sobre a minha vida. Com certeza. E aí, se eu falo, né? Eu falo para eles, se a clínica em si não fizer você uma pessoa melhor, pede para morrer e nascer de novo. Porque exatamente. É muito interessante. Então, por mais paixão que eu tenha no falar, eu acho que só a pessoa que vive para saber. Tem um filme que eu gosto muito, que acho que é dos anos 80, 90, Patch Adams. Uhum. Você contando a sua história, contando como você trabalha, eu lembrei na hora desse filme. Dele, assim, porque ele lutava muito por isso. Sim, né? sim. Por não tratar números, não tratar... Eu não sei o nome, que era o plantel do paciente, mas ele não tratava como um plantel e um número. Um prontuário. É um prontuário. Ele ia lá e perguntava o nome da pessoa, a história. É isso, é além de... Todo mundo aqui é um ser humano. Sim. Mas o que está por trás desse ser humano é o que a gente precisa entender. É a nossa subjetividade. Sim. Eu preciso entender isso. Hoje você está com 14 unidades, né? Sim, polos. E alunos polos. e formações aí, se não me engano, mais de 400. Sim. É muita gente se formando. Graças a Deus, porque eles vão virar profissionais qualificados na área. E aí eu quero fazer uma pergunta também bem de leigo sobre quem pode fazer essa formação profissional. Então, se a pessoa ainda não tem uma profissão, mas ela busca uma profissão na área da saúde, né? Se ela tem essa afinidade com a área da saúde, ela pode se profissionalizar? Pode. Qualquer pessoa que tenha ensino médio, que tenha um segmento psíquico, o que é um segmento psíquico? É aquela pessoa que consegue manter o raciocínio. É aquela pessoa que desregula e tal. Qualquer pessoa que tenha o ensino médio, ela pode sim
ingressar na área da psicanálise. Hoje, o nosso instituto, ele conseguiu a avaliação e aprovação do MEC. Então, os profissionais que têm a formação do ensino médio, eles podem receber o certificado do MEC como uma extensão, um reconhecimento profissional. E para quem é aluno que já tem alguma graduação, ele pode ser certificado como pós-graduação, porque a certificação da graduação em psicanálise, ela foi até negada esse ano. Eles estão mudando o nome a Estudos Teóricos da Psicanálise, alguma coisa assim. Mas não tem a graduação em si. Hoje é uma formação técnica. É uma formação profissionalizante. Isso, você pode formar como psicanalista a partir do ensino médio, claro, dentro do tripé analítico. O que é um tripé analítico? São as teorias, as suas análises pessoais, né? A pessoal não tem como você, né? Levar alguém a um lugar que você nunca teve. Então, você pode sim, você tem como fazer a teoria, as suas análises pessoais, depois a supervisão, que a gente chama de estágio. Passando pelo tripé analítico, desenvolvendo dentro daquilo que é proposto pela formação, aí esse profissional está liberado. Está liberado. E apto. E apto. Ele termina, faz um credenciamento a uma associação, vai receber um número, uma numeração e pode atender. E aí ele pode atender por conta própria? Sim. Ou ele pode trabalhar em alguma clínica, em algum lugar? Sim, pode. E hoje eu tenho o NR1, né? Que a partir de maio já foi aprovado e vai ser meio que uma obrigatoriedade das empresas terem profissionais que cuidem da saúde mental. Isso é uma vitória, né? E aí os psicanalistas, eles podem sim, eles fazendo a capacitação do NR1, eles podem apresentar o seu trabalho para essas empresas. E eu vou te falar, Rafael, cara, demorou muito. Já deveria ter. Porque a cobrança para o profissional, a cobrança de alcançar metas. Sim. E aí, imagina esse sujeito que passou uma vida inteira tendo que alcançar metas. Sim. Chega uma hora que não dá. Ou a frustração de não alcançar. Isso é... Só quem viveu, quem está na área. Nossa, isso é uma loucura. E fora a interferência das coisas novas. É celular, é WhatsApp o tempo todo... chefe, não sei o que, é tudo, né? Exatamente. Então, realmente demorou para chegar, demorou para que fosse obrigatório, né? Então, toda a empresa, a partir de um determinado período... A partir de maio, já está ativo. Ela vai ser obrigada a ter... Ela tem que ter o profissional. Tem que ter um profissional lá, nem que vá lá e faça o trabalho. Esse profissional, né? Ele pode trabalhar com pessoas de forma individual ou com terapias em grupo, né? Com conscientização. Não é bem uma terapia em grupo, mas é uma conscientização de assuntos como saúde mental, suicídio, depressão, ansiedade. E a empresa precisa ter. É muito importante para poder, de forma regular, né? Mesmo que seja... Eu não me recordo bem se é semestral ou trimestral, mas tem que ter esse acompanhamento. Já vai super válido. Tem que ter, entendeu? Porque provavelmente ele vai emitir um relatório, né? Vai ser super válido. Que bom, que bom. É uma avaliação meio que biopsicossocial. Uma conscientização para a pessoa entender como é que funciona essa questão, né? Porque nós somos movidos por emoções. Sim. E às vezes a distância de quem toma as decisões versus quem está na ponta é muito grande. Muito grande. Né? Então, às vezes, a pessoa ela nem sabe o que está acontecendo. E o interessante disso é que quando você começa a ter essa percepção, até o líder, né? O líder, o diretor, aquela pessoa que lidera os grupos, ela vai conseguir entender e vai conseguir montar até a sua própria equipe de acordo com o perfil. Da pessoa, porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes, se eu preciso de uma pessoa que venda um produto, eu não posso colocar uma pessoa tímida para vender. Sim. Não vai fluir. Sim. Né? Qual é o tempo de formação do profissional? 2 anos. 2 anos ele sai formado. No ICA e naqueles institutos que olham a psicanálise como algo responsável, 2 anos. Sim. Mas existem algumas formações que a gente vê hoje em dia que colocam a venda em 3 meses. Faz uma formação em 3 meses e coloca essa pessoa aí joga na sociedade para trabalhar. E aí mata, no sentido do nosso interior, mata a própria pessoa e quem está chegando ali, porque não tem como. Eu sou estudante desde que me formei, você até eu morrer. Sim. Entende? Essa área da saúde é uma área que você vai estudar. Nossa, Existem muitas grande. Assim, mas essa a gente precisa que você estuda a vida inteira. Aí tem as formações também que são online, que algumas delas capacitam o profissional em 1 ano. Mas aí, nesse caso, eles têm mais quantidade de aula no sentido de... Alguns deles, né? Tem mais quantidade de aulas durante 1 mês. Então, eles antecipam. Mas, assim, a Cris, eu estou falando da Cris agora, eu acho que 2 anos ainda é muito pouco. Sim.
Ainda é muito, mas é o adequado. Sim. Mas aí, pelo menos, ele, com 2 anos, ele vai pro mercado e isso ajuda ele. Durante o mercado, ele ainda vai se aperfeiçoar, Sim. Ele vai continuar estudando. Não é para ele parar de estudar. Não. Né? Não, a gente não consegue. Quando a psicanálise encontra a gente não consegue parar de estudar, não. Eu vi na rede social que acolhimento é uma coisa que está muito presente Sim. no ensinamento que você dá. Isso vem muito de você. Sim. Como é que você transmite isso para os alunos? Então, sempre eu tento trazer a conscientização deles entenderem que existe uma pessoa ali e que essa pessoa tem que ser vista não com o nosso olhar, mas com o olhar daquilo que a gente está aprendendo. Às vezes chega uma pessoa que ela é aquela pessoa que gosta de chamar atenção, sabe? Aquelas pessoas que chamam atenção, ei, bom dia e tal. O ambiente está no silêncio, aquela pessoa chegando. No nosso senso comum, para algumas pessoas, está querendo se amostrar, está querendo isso e tá. Mas a gente não está olhando sobre esse comportamento. A gente está olhando por que essa pessoa tem a necessidade de fazer isso num ambiente que não é propício a isso. Sim. E aí a gente sai desse olhar de falar sobre João e Maria e a gente começa a olhar o que está por trás disso. Então, a gente amplia a nossa visão. E aí a gente entende que, de repente, em algum momento da vida dela, ela precisou fazer isso para ser vista. Sim. E aí ela carrega isso como comportamento, virou um hábito. Sim. E aí, quando a gente começa a olhar essa pessoa, a entender que é uma necessidade, não é uma, faz porque quer, porque é muito fácil falar, a pessoa faz porque quer, mas vai lá para aquele lugar e muda isso. E aí eu sempre falo isso, é olhar além de. E a psicanálise, ela traz isso pra gente, é olhar além de. A parte mais difícil da nossa formação, Rafael, é ouvir o que não é dito. Caramba. Essa é a parte mais difícil da formação. Porque o que é dito, todo mundo ouve. E fala o que quer também. Agora, o que não é dito, são poucos que escutam. E a psicanálise, ela nos ensina a fazer isso, ouvir o que não é dito. Então, isso está ligado a dom ou está ligado a muito estudo? Olha, tá ligado ao encontro. Encontro? Se eu encontro e eu vejo que isso tem um propósito para mim, Legal. Se eu vejo que isso faz sentido, o estudo vai me ajudar muito. Porque Legal. Eu vou sair daquele olhar e vou usar as práticas. Também sem estudo fica complicado. Sim, Porque senão vira conversa, né? Sim. Vira desabafo. Não é desabafo. Terapia não é desabafo. Terapia é tratamento. Sim. E tratamento para que nunca mais ninguém nos coloque em lugares que a gente não deseja mais estar. Caramba, que trabalho legal. Eu sou apaixonada. Esses profissionais que já passaram pelo Instituto, e os que não passaram também, os que estudaram, qual é o maior erro que você vê que eles cometem em não conseguirem um bom resultado no trabalho deles? Olha, assim, um ponto de melhoria que eu percebo que eles precisam é aquilo que eu falei para você. Esquecer o que é rendável. Primeiro ponto. As pessoas veem isso. Isso é tão... Parece que é tão enraizado na mente da gente. Sim. E algo que fica também meio camuflado, que a gente olha muito pelo financeiro. Quanto é uma sessão? Porque se eu falar para você que terapia não dá dinheiro, eu vou estar mentindo para você. Porque é só você fazer um cálculo básico. Você faz um cálculo básico. Uma consulta hoje, básica, é R$100. Você atende 4 pessoas por dia. Em uma semana, você vai receber mais ou menos ali R$2.000. Você multiplica isso no mês. E aí a gente pega uma pessoa que trabalha hoje no CLT, um salário mínimo. É isso? Não é. Então dá. Longe disso. É longe disso. Então dá sim. Quando você faz um trabalho bem feito, o financeiro ele retorna positivamente para você. Mas não é só isso. Na verdade, não é isso. Não é que só isso. Não é isso. Quando você olha e você pega aquela pessoa, que aquela pessoa está em sofrimento, e você entende que ali tem um ser humano que precisa de ajuda, cara, esse ser humano te traz 1, te traz 2, te traz 3, te traz um monte. E você vê o resultado. Quando você vê no final do mês o seu salário, aí sim você vai olhar para aquilo com gratificação. Mas não é esse o objetivo. Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, olha, gente, não olhe para isso, porque é sofrimento e ninguém quer estar naquele lugar. Sabe, a gente trabalha com o sofrimento das pessoas. Sim. Ninguém vai chegar pra gente, Rafael, ninguém. Vai chegar e falar assim, olha, eu tô aqui hoje para dizer para você que eu ganhei no jogo e vou dividir o meu dinheiro com você. É sempre com problema. E aí você vê, porque senão, olha, em um determinado momento da minha vida, eu conheci uma pessoa que ela falou algo que me incomodou muito.
E ela disse assim, Cristiane, eu gosto de trabalhar com crianças, porque crianças eu não preciso ter trabalho, sabe? E eu, como assim? Não, porque a criança ela fica ali e eu não preciso ter esse trabalho, mas o meu dinheiro cai. E eu olhei assim, eu falei, cara, como é triste, né? E quantos profissionais a gente encontra assim? Como é triste a gente ter um profissional, se é que a gente pode dizer assim, que pensa dessa forma. Sim. Então eu falo para eles, por que não traz? Porque as pessoas veem isso. Você já pensou se a gente fica aqui conversando e a todo momento, olha, você tem que me pagar isso, você tem que fazer isso, você tem que... Olha, só faz... Você tá entendendo? Sim. A pessoa perde o contato. Não é isso que a gente quer. A gente precisa de humano. Sim. A gente precisa sair desse lugar que se torna comercial para entender, senão a gente vai enxugar gelo. Sim. Então, eu não quero ser mais um nisso, né? Eu não quis ser e eu não fui. E eu não sou esse mais um. Mas eu quero ser mais um no sentido de quando aquela pessoa me vê daqui a alguns anos. Porque, Rafael, sabe qual é o interessante da vida? Você tem que ter um propósito na sua vida. Você não está aqui à toa. Sim. Você tem que fazer essa vida valer a pena. Então, assim, é muito bonito e é o que eu espero. Já aconteceu comigo, eu já tive esse prazer. Mas daqui a alguns anos, quando eu já tiver uma idade mais avançada, que eu já vou fazer 50 agora, mas quando eu chegar mais numa idade avançada, alguém olhar para mim e falar assim, olha... Aquela pessoa, através daquela pessoa, minha vida mudou. Então, isso faz valer a pena, sabe? Porque quando a gente morrer, é que a gente vai morrer. Sim. Isso a gente é tem a certeza. O que a gente vai deixar é memória. Sabe? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Quando eu morrer, um dia meu quadro vai sair, minhas roupas não vão estar mais ali, mas o que eu deixei em memória vai ficar. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida aqui? Então, eu tenho que deixar uma memória positiva, eu tenho que deixar... Você já pensou? Pensa comigo. Pensa agora, Rafael, naquela pessoa chata. Chata. Pensei agora. Pronto. Agora. É bom ficar perto dessa pessoa? Não é bom. Parece que a energia cola. Pesado. Sabe, você tá bem, você acordou feliz da vida. Cara, o dia tá lindo. Aí você vai, a pessoa chega, sabe? Sim, já... Lembra do ó céus, ó vida, ó azar? Ó céu, pronto. Parece que a tua energia vai no chão. Agora pensa uma pessoa legal. Pensei na pessoa legal. Naquela pessoa assim que você tá naquele dia que você não tá bem e aquela pessoa chega, bora, sai desse lugar, cara. Vambora, sabe? Sim. Quando essas 2 pessoas morrerem, qual é aquela que vai ficar mais em você assim? Legal. Sabe? É isso, é sobre isso. Mas aquela pessoa que reclama também tem um porquê. Ela tem aquele olhar. Tem um negocinho ali dentro. Que se ela virar a chave, ela vai ficar tão legal quanto a outra. Sim. Mas enquanto ela não souber virar a chave, ela vai passar a vida inteira sobrevivendo. Porque isso não é viver, isso é uma sobrevivência. Não, e tem uma coisa que eu acredito muito, que é a energia que você joga. Sim, claro. Isso aí eu acredito muito que que fica ao teu redor e tal. Então é pior jogar e existe isso, né? É lei da atração, energia. Nós somos 99% energia em um só físico. Então, o ponto é que a gente não tem essa educação. Não. A gente não aprende isso na escola. Porque a repetição é ciclo. Não, a gente não aprende. A gente não sabe, aprende a lidar com os nossos sentimentos, não aprende a lidar com nada Lembra disso. agora dos 4 anos? Sim. É a partir dali. Se a criança começa a entender... Aquele filme, Divertidamente, mostra muito sobre isso. Né? Total. Ele mostra em 2 momentos da vida da menina, eu acho, os 2 que tiveram. Mas é sobre isso mesmo, é sobre aquilo. Sim, a formação básica e depois uma formação mais... um pouco mais elaborada na adolescência, né? Acho que foi algo assim. Minha filha ama esse filme, de todos os jeitos. Eu queria te perguntar agora na parte empresária, né? Tipo assim, já tá clara a sua paixão pelo que você faz, que a psicanálise mudou a sua vida e com certeza muda a vida de muitas pessoas dia a dia. Agora eu quero saber sobre a crise empresária, né? Tipo, você lidar com 14 unidades e você precisa montar um time para isso. Sim. Então, como é que você fez e como é que você faz para que esse time que representa você, representa o seu nome no Instituto, como é que você faz para esse time manter a sua essência, manter a sua palavra? Como é que funciona isso? Então, não é fácil. Se a gente falar assim, isso é fácil. Não é, não é um desafio, porque nós vamos lidar com pessoas e cada pessoa tem um jeito de ver a vida. Se eu pergunto para você assim, Rafael, você sabe o que é uma mesa, mas se eu pergunto para você como é a sua mesa, talvez a sua possa ser diferente da minha. E principalmente para o que ela serve. Sim. Então, o Instituto é essa mesa. Agora, cada um vai trazer para si o olhar da mesa e para que ela serve. Então, assim, eu tento ao máximo, dentro daquilo que é responsabilidade minha e controle meu, trazer essa conscientização. Hoje, a equipe, ela é formada, toda ela formada por ex-alunos.
Que legal. Não tem ninguém que não seja. Que legal. Toda ela. Dos coordenadores, dos professores. Nossa, que legal. Dos supervisores, são pessoas que passaram na minha formação. Por que que eu faço isso? Porque eu quero controlar? Não, mas eu preciso que eles tenham o meu perfil. Sim. Então, eu como acompanho, eu não sou aquela pessoa que acompanho de longe, eu acompanho de perto, tanto é que foi muito difícil para mim, está sendo, mas eu estou tentando abrir uma formação online. E aí, esse ano a gente começou com uma formação online, e aí um dos coordenadores, né? Não, que eles vão fazer e tal. Eu falei, ao vivo, porque eu vou estar vendo. Eu vou estar vendo essa pessoa, eu vou estar interagindo, porque eu tenho muito medo. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que abrir mão, né? Tudo é um passo, né? Mas eu tenho medo, assim, eu tenho responsabilidade de colocar um profissional para atender outras pessoas. E o online a gente não tem controle de ver o desenvolvimento. Sim. Porque às vezes tem aula gravada, às vezes a pessoa diz que assistiu, não assistiu. Sim. E aí eu tô tentando ainda, eu tô trabalhando isso em terapia. Sim. Para eu poder Imagina. cuidar disso, né? Então, assim, sobre a equipe é isso. Eles são ex-alunos, eles conhecem o meu jeito e eu observo. Toda a minha formação é uma observação. Isso então, é muito legal. Tem aqueles alunos que eu falo, cara, esse daqui tem um perfil. Aí eu não falo para eles, né? Claro. Sim, porque, sim, é um processo. É uma próxima unidade. Aí eu fico observando, eu vejo aquele aluno que a psicanálise encontra, porque tem pessoas, Rafael, e eu falo isso sem medo nenhum, tem pessoas que passam pela formação, mas não se formam. E tem pessoas que vivem a formação e mudam. Aí certeza. Essas pessoas eu trago para a equipe. Eu tenho certeza. E são disso. Mínimas, não são todas. Sim. E assim, aí é onde não tem o resultado. Tenho certeza disso. Cara, que legal isso. Você consegue passar uma visão panorâmica de onde tem unidade pra gente? Ai, você me fez uma pergunta difícil, mas eu vou passar em alguns polos se eu lembrar. Vamos lá. Caxias, Suruí, Magé está entrando agora. Então, vamos lá. Caxias, Suruí, Jardim Primavera, Santa Cruz da Serra. Perfeito. 3 Rios, que nós estamos tentando. A 3ª turma, mas aí a gente está pegando o pessoal online. Aí tem 3 Rios, Parque Equitativa. Falei Caxias já, né? Já. Irajá. Tem online. Sim. Alcântara. Tem região dos lagos também. Região dos Lagos, que é Rio das Ostras. Xerém. Cara, que legal. Ai, eu não sei se eu falei todos, não vamos Mais lembrar. 10 aí. Tem Já bastante, porque 10. são bastante. Assim, tem Santa Cruz da Serra, falei, Parque Equitativa, sim. Irajá, Piabetá. E acho que é isso. Caramba. São muitos, eu não lembro de cabeça, não. Eu falo assim, gente, não faça essa pergunta pra mim, não, que eu tenho que ler pra me saber todas. São assim. Mas eu perguntei por orgulho mesmo de ver. Porque e são lugares assim que é importante ter formação também, sabe? Ter profissionais em lugares que a gente vê que ainda tem uma saúde precária e tal. Então, se formar profissionais dali daquela região também deve ajudar muito, cara. Dá muita coisa, gente. Muita. Que legal. E aí o pessoal, a psicanálise virou modinha. Tem gente que fala isso, né? A psicanálise virou modinha. Não é que virou modinha, virou necessidade, é necessário, é uma conscientização. As pessoas... A gente não pode ficar... Eu não posso ficar com o pensamento da minha bisavó. Sim. O tempo dela era outro, a geração era outra, a sociedade era outra. Era outra. Hoje a gente precisa entender que terapia é necessário. Sim. É necessário pra gente, porque, olha, o sistema não quer uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável não é rentável. Sim. Não é rendável. Não é. Em vários aspectos do sistema. Em vários aspectos. Então, assim, quando você pega, você começa... Porque quando uma pessoa morre, Rafael, não é o coração que para, que dá a certidão de óbito. É a mente, é o cérebro. Então, o seu cérebro comanda o seu corpo inteiro. Então, o primeiro órgão que você deveria cuidar é dele. Sim. Mas a gente cuida de barriga, de perna, de tudo, e esquece dele. Então, assim, quando ele fica doente, todo o seu corpo psicossomatiza. Uma doença as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É aquela doença que você tem tudo e quando você vai fazer um exame não tem nada. Você vai a sensação que você tem é que você vai ter uma parada cardíaca. Sim. Quando você faz um eletro, faz exames, tudo normal. Isso é psicossomatizado. Então, a sua mente arquivou tanto problema, tanta coisa que chegou uma hora que não deu conta. É como a gente pega aquela bolinha e bota embaixo d'água. Sim. Passa um ano segurando essa bola, seu braço dá conta? Não. Imagina você passar uma vida inteira seu cérebro guardando uma bola. Não dá conta, vai chegar um momento que solta, que sai.
É os sintomas. É aquilo que Freud fala, tem que falar. A cura vem pela fala. Sim. Mas não é qualquer fala. É uma fala que faça sentido. Sim. Então, não é um desabafo, é uma terapia. Só que a sociedade quer isso? Não, porque quando você fala e começa a curar, os sintomas diminuem. Logo, você não vai precisar de remédio. Sim. E aí, uma pessoa que não precisa de remédio é lucrativa? Não. Já parou para... lucrativa para ela. Para ela. Pra família dela, para ela. Agora, para a sociedade. Não É. Já parou? Sim. Já fez uma análise de quanto é uma medicação de transtorno? Somada à vida, ao tempo da vida. Cara, não tem como. Mas tem que conscientizar. Caramba. Até conscientizar isso. Sim. Mas tá bom, Freud tentou lá desde o momento que ele nasceu, a gente está aqui ainda É isso aí. Levando esse legado dele. Você deu um cheirinho pra gente sobre o que o profissional precisa ter para se formar. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais nesse detalhe, porque, principalmente para quem está em casa, quem é na área da saúde, ou quem não é da saúde, o que você daria como informação ou como dica para a pessoa perceber se ela pode procurar o seu curso para se profissionalizar, sabe? Então, primeiro a necessidade, a psicanálise, a real proposta é o autoconhecimento. Porque assim, eu passei por essa experiência de hoje eu tenho amigos, tenho colegas na equipe, parceiros de equipe, Sim. tenho coordenadores que foram ex-pacientes meus. Ex-pacientes. Ex-pacientes. Eles foram para a clínica, se apaixonaram, foram fazer o curso, se apaixonaram. Então foram pacientes, alunos e agora e hoje faz parte da equipe. faz parte da sua equipe. Isso. Então, assim, quando quando você começar a perceber que você não está dando conta, porque o adulto dá conta, a criança não. Então, quando você perceber que tem coisas que você não dá conta, o que é não dar conta? De você. Sabe aquela pessoa que vive nos extremos? Ou ela explode, ou ela afunda, explode, afunda? Você abafa, você tranca no quarto. Pronto. Ou grita com todo mundo. Ou qualquer coisa tá lá no pavio curto. Sim. Pronto. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é indicada para o curso. Porque você consegue dar conta disso. Se eu não conseguir dar conta, eu vou explodir em quem não merece. Sim. Eu vou jogar para quem... É igual uma bola, quando estoura, ela não vai numa direção. Sim. Ela vai para quem todos estiver do lado os lugares. naquele Exatamente. Momento. Ela está no lugar errado na hora errada. Isso. Então, quando a pessoa começa a perceber que tudo está tirando ela do eixo, tudo está trazendo para ela um extremo, ela tem que procurar uma ajuda. E aí, só que a gente não aceita. Eu era essa. Eu vou fazer terapia? Nada, isso é coisa de doido. Eu vou fazer o curso para cuidar dos outros, que os outros é que tem problema. Até que no momento da terapia, o meu terapeuta na época falou, vou te passar um desafio, Cris. Pergunta para sua filha, que é a mais velha, uma nota de 0 a 10 quanto ela te dá como mãe. Eu falei, óbvio, ela vai me dar 10, porque eu sou a mãe. Sou uma excelente mãe. E aí, quando eu perguntei para ela, ela nessa época tinha 18 anos, hoje ela tem 31. Ela nessa época virou para mim e falou, quando eu perguntei para ela, ela falou, mãe, eu posso te dar a nota? Quando ela falou isso, eu pode, claro. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, pode. E ela falou assim, eu te dou 3 porque eu tô com medo. E aí como assim 3? Sabe quando o mundo desaba? E na minha mente, assim, sabe, a gente tem umas vozes do além. Não sei se você tem, mas tem aquela voz que vem assim, pega essa menina! Sabe? Te manda ela saber que ela... Quanto é um quilo de feijão, né? Aquelas vozes. Mas eu tava em tratamento, tudo que eu abri mão. Essa voz aí. E ela falou assim, eu falei, por quê? Porque ali eu aprendi que ouvir a verdade dói. E ela disse assim, porque você é ignorante, você é estúpida, você é a dona da verdade, você não deixa eu falar. Aí começou, ela fez terapia. Sabe, naquele dia ela fez uma terapia. E ela isso. Aí no finalzinho da história, ela falou, porque você é igual a minha avó. Nossa, Rafael. Quando ela falou, você é igual a minha avó, veio aquele, sabe? Falei, caraca, eu tô repetindo coisas da minha mãe que eu detestava. E aí eu voltei pra terapia pra falar isso, né? E aí ele falou, como foi? Eu falei, porque ele falou isso. E eu não gostei quando ela disse que eu era igual a minha mãe. E ele falou, por que você não gostou? Eu, porque minha mãe é isso. Sabe? E aí foi quando a gente toma aquele baque, né? Sim. E aí ele fez uma coisa que foi pra mim mais marcante. Foi o virar de chave na minha vida. Que ele falou assim pra mim, Cris, por que ser como a sua mãe é ruim? E aí
olhei assim, eu falei, é porque ela é isso, ela é ignorante, ela é dona da verdade e tal. Ele falou, me conta um pouquinho da história dela. E aí eu fui contar a história da minha mãe, né? Aquela história triste da família nordestina, que na época da minha mãe o casamento era arrumado, né, arranjado. E eu falei, minha mãe veio para o Rio de Janeiro sem poder cuidar dos filhos, dos meus irmãos, porque o ex-marido dela cortou cabelo na faca, aquela história, né? Sim, sim. E morou na rodoviária do Rio de Janeiro, até que alguém a visse, pegasse para ser empregada doméstica em troca de prato de comida. E essa história é mais ou menos da minha mãe. Aí ele virou para mim, então, deixa eu só entender uma coisa. Aí essa pessoa que passou por isso tudo, deixou você passar fome? Te deu um quarto para dormir? Te deu estudo? Essa pessoa que passou por isso tudo, fez isso por você? Ela te deu muito mais do que ela recebeu? Caraca, Rafael, naquela hora. Eu falei, sim, fez. Aí ele falou assim, e você ainda está reclamando quantos anos você tem quando você se queixa disso? Aí ele falou assim, é essa mulher que na época eu estava com uns 35, 36, é essa mulher de 36 anos ou é a sua criança? E aí foi quando eu percebi que, como adulta, a gente reclama de coisas infantis e que não cabe mais. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi minha mãe pela primeira vez. Mãe, né? Aquela uma mulher. E aí eu falei, caraca. Aí foi quando eu comecei a honrar a vida da minha mãe. Eu falei, mãe, cara, muito obrigado por tudo que você fez. Hoje eu entendo. E aí, depois ele veio com uma pergunta-chave. Que ele virou, você casaria com um homem igual ao seu pai? E eu, caraca, porque assim, meu pai é meu paizão, foi, né? Ele faleceu há pouco tempo. Foi não, ele é. Ele vai ser sempre o meu pai. Então, meu pai foi um cara, um paizão, o melhor pai do mundo. Mas como marido, como homem, ele faltou muito para minha mãe. Só que eu não via isso. E eu me coloquei, né, em lugares que não me cabia. Filho é filho. Sim. E eles são eles. Eles se escolheram, eles tiveram o momento deles. E eu não tinha que estar num lugar de, pai, minha mãe reclama muito. Eu não tinha que estar nesse lugar. Só que a gente não vê, a gente cresce fazendo isso. E a psicanálise, ela ensina a gente, ela ensina a vida, na vida, o nosso lugar. Eu imagino. Então, quando a psicanálise, ela ensina o seu lugar, nunca mais você vai para outro lugar. Você vai dar direito ao outro de não te escolher. Isso vai estar tudo bem. Sim. Você vai dar direito ao outro de ser desleal, e aí você só vai permitir ele ficar na sua vida se você quiser. Sabe? Ele vai te dar possibilidades de fazer você olhar o outro e respeitar a vontade do outro. E você aprender o seu lugar e se respeitar. Então, essa é a proposta da psicanálise. É essa virada de chave que traz. Que legal. Então, é muito história. top. Esse lance de repetir um ciclo, se aproximar, isso é algo inconsciente também? A pessoa que não consegue se autoconhecer, ela acaba indo para esse caminho? Na verdade, o inconsciente, ele tenta repetir a mesma história para te dar a possibilidade de um final diferente. Só que enquanto eu não entendo isso, o final ele nunca vai ser diferente. Exemplo, se você vem de uma família, que a sua família, que você entendeu, tá? Que a sua família foi uma família de muitas brigas e tal, você vai procurar pessoas calmas para ficar perto, mas 2 caminhos. E em algum tempo, essa pessoa que era calma, ela vai se tornar aquela que briga, ou você vai se tornar aquela pessoa que briga. Porque o nosso inconsciente, até que seja visto, ele tende a repetir ciclos para tentar ter uma possibilidade de um final diferente. Caramba. Só que ele não é diferente até que eu veja. Caramba. E aí, por isso que eu tenho que olhar para esse inconsciente. É um trabalho excepcional. É muito bonito. É fundamental. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as pessoas que passaram por você, né? Óbvio que não precisa nem citar exatamente o nome, mas eu tenho certeza que todos os casos mexeram muito com você, te deixaram muito satisfeito, principalmente com um resultado positivo. Mas teve algum que marcou muito você? Vários. Tem assim, eu falei assim, se você me fizesse essa pergunta, eu contaria um caso recente, que é bem recente, que ela me ensinou muito, 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 muito. É uma aluna que me ensinou muito. Que tem me ensinado, na verdade, ela está em formação. Está em formação. Quando a gente fala que tem pessoas que a gente não consegue... O lindo da psicanálise é que quando uma pessoa te procura, você não conhece a história, você não sabe o que tem por trás dali, né? E essa aluna é uma aluna que, quando ela começou, eu olhei para ela e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa aluna? Porque, olhando de forma externa, não seria uma pessoa que se encaixava na psicanálise, né? E eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dela. E na fala, né, para quem tem um pouco mais de tempo, a gente percebe o peso, né? A vida difícil. E eu falei, ela não vai dar conta. E eu pensando no meu lado externo, falei, ela não vai dar conta. Ela já é uma senhora
de idade, porque não tem idade para fazer psicanálise, né? Você pode fazer a partir, sendo de maior até você estiver já no finalzinho. Não tem esse problema. E aí ela chegou, e aí dentro dessa história, ela falando, né, um pouco, eu falei, ela não vai dar conta, isso vai doer muito ela vai ser muito resistente e tal. Eu pensando como, né? E ela me surpreendeu muito, Rafael. Muito, muito, muito. Ela me surpreendeu de um jeito que até hoje ela me surpreende. E essa mulher, ela começou a ter um crescimento. A história de vida dela é uma história complicada e não tem problema eu falar aqui, porque é algo que não foi falado em terapia, mas ela deixa. Eu não estou falando da pessoa em si, né? Só da história. Sim. Ela veio de uma mãe biológica, ela foi registrada por uma segunda mãe e foi adotada por uma terceira mãe. E nessa terceira, segundo o relato, quando a família queria corrigir ela, usava de atos que era desumano, sabe? Tipo, fezes de animais para ela comer, Nossa. sabe? Uma coisa assim absurda. E numa outra formação que ela começou a fazer, e ela começou a mudar, e ela era uma pessoa assim, visualmente, sem autocuidado nenhum. E ela começou a fazer escova no cabelo, ajeitou os dentes, começou a se arrumar melhor. E eu comecei a olhar assim, eu falei, caramba! E ela começou a ir para outros cursos, os integrativos. E ela começou a mudar. Eu falei, cara, o negócio tá bom para ela. E aí, numa aula que a gente teve recentemente, eu perguntei para ela, né? Ela, numa dinâmica que a gente faz dessas mães, de olhar para essa mãe e tal, ela falou assim, eu amo muito a mãe que me gerou. Essa é a minha mãe. Aí eu, no meu senso comum, como é que você ama alguém que, né, que não cuidou de você e tal? Ela falou assim, sabe por que eu amo a minha mãe? Porque o útero dela foi o único lugar que eu me senti segura. Ela poderia ter me tirado, mas ela me guardou. Cara, eu olhei assim... Caramba, ela foi lá atrás. Ela falou assim, o útero dela foi o único lugar que eu me senti segura, porque ela poderia ter me tirado, mas ela me guardou. Eu falei, caramba, que ensinamento. É. Porque eu falo, a gente é mimizento. Sim. A gente tem paz, Podia tem reclamar, cria, não, me criou, ela me podia. deixou. Ela podia falar, não, ela me abandonou e veio aquela outra que fez isso. Mas não. Não, ela deu a chance de eu estar aqui. Ela gerou nela uma visão. Eu falei, caramba, que ensinamento. Que ensinamento. Ultimamente, esse me marcou muito. Que ensinamento. Tem marcado, né? Tem me marcado muito. Eu falei, caramba. É olhar de uma outra forma. É olhar a sua história de forma diferente. De forma diferente. Sim. E é o que a gente precisa fazer. Porque a gente é muito infantil, a gente quer construir a nossa história. No sentido daquilo que eu tenho razão. Pô, não tem como voltar atrás e mudar. Sim. Tem que olhar daqui pra frente e ir embora. Vamos embora. A gente adulto não cabe mais lá. Exatamente. De adulto, vamos mudar isso. Exatamente. Tem uma coisa que você costuma dizer, que cada transformação começa por quem está atrás dela. Ninguém cresce sozinho. O que significa isso exatamente? Porque assim, ninguém cresce sozinho. Eu não sou eu aqui, Rafael. Eu sou muita gente. Eu tenho meus pais aqui comigo, eu tenho os meus avós, eu tenho muita construção. Você não está aí sozinho. Sim. Você tem muita gente dentro de você. Se você não olhar para isso, você ficar lutando contra isso, você não vai sair da vida. Você vai ficar parado a vida inteira. Então, olha para trás, sabe? Olha para trás de você, independente do que tenha acontecido. Foi assim que aconteceu. Sim. E a gente não pode fazer. Além do que? Eu só preciso fazer agora o meu melhor. E aí, quando eu olho para a equipe, eu faço eles olharem para isso. Olha para trás, entendeu? Aceitou? Agora a gente faz parte, porque ninguém cresce sozinho. O ICA não seria o ICA se fosse só a Cris. Se não tivesse as pessoas que um dia foram aluno, que hoje me ajudam, se não houvesse os alunos, então ninguém é sozinho. Todo mundo tem sempre alguém por trás, tem sempre algo por trás. E aí esse algo por trás tem que, pelo menos, ter o mesmo propósito. Caramba. Tem que ter pelo menos o mesmo propósito. Você pode dizer que a psicanálise ela contribui para outras frentes da nossa vida, por exemplo, saúde física também? Sim, é um conjunto, né? A psicanálise ela faz muita coisa. Mas se eu cuido somente da minha saúde mental e não olho para o meu físico, porque o físico hoje ele influencia, né? A alimentação influencia nos hormônios. Os hormônios influenciam no meu sentir, no meu bem-estar. Então, é um conjunto, sim. Físico, mental e espiritual também. Quando eu falo espiritual, não estou falando de religião. Sim, eu entendo. Eu estou falando embora eu seja cristã, eu respeito todas as religiões, mas eu entendo que a religião, aquilo que eu creio, até o fato de não crer é uma crença, Sim. e isso me auxilia, sim, no meu bem-estar.
Então, o físico, o mental e o espiritual, no sentido da minha fé, para onde eu volto ela, sendo positiva para mim, ajuda bastante. Caramba, olha, que legal. Eu fiquei muito feliz de conhecer. Acho que bom. eu não conheci o seu trabalho e agora que eu Sim. conheci, eu fico contente de ver que tem uma profissional, uma empresária que, de fato, está lutando para poder mudar a vida das pessoas, Sim. cara. Que legal, que trabalho legal. E tenho certeza que ainda vai mudar muito, muito, muito. Nesse trajeto, a gente se decepciona um pouco pelas nossas expectativas, né? Porque a gente, às vezes, olha aquela pessoa que poderia sair, né, desse lugar, mas não foi o momento. Aí também não está no nosso controle. Não foi no momento. Aí isso, às vezes, entristece um pouquinho, mas quando a gente vê aquele que vai, como essa que eu falei para você, que eu falei que ela vai, que ela é outra e que, caramba... Cara, vale muito a pena. Mas a gente não acha que a vida não é assim. A gente não tem certeza de nada. Não. A gente acha que a vida é assim. Algumas coisas vão, outras não ficam, vão. Não foi o momento. Isso. Mas vale muito a pena. Qual é a rede social do Instituto? É Instituto Cris Alves. @ Instituto Cris Cris Alves. Alves, isso. Então, qualquer possível aluno que pode quiser fazer uma lá. formação, entra no Instagram para verificar a unidade que tem mais próxima e em breve online também. Não, online já está tendo. Já está tendo, já. Mas já outra coisa, né? Que tem gente que bota online 200 alunos. Não, nós já estamos também finalizando. São grupos menores, fechados. Né? Tem isso 50 isso alunos. É muito legal. Tem 50 que já tem demais. Mas aí, depois abre. Aí a gente está agora ajustando para abrir a segunda turma. Legal. Se eu não me engano, ainda tem 2 vagas para completar os 50, mas não vamos abrir muito, não, porque eu ainda quero ter essa troca. Sim, você vai estar presente. Sim. As aulas são ao vivo. Que legal. Muito legal. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem. E aí, eu não quero fazer diferença de quem quer ser aluno, de quem precisa... No geral, né? No geral, porque acho que no contexto inteiro que você falou aqui pra gente, eu não senti você tratar nada de forma diferente, entendeu? Não só o profissional, quanto a pessoa que precisa de psicanálise, dependendo de ser profissional ou não, precisa, entendeu? Então, qual a mensagem que você deixa, por favor? Então, eu hoje falo que a gente trabalha muito com o nosso desejo, né? Embora eu não conheça todas as pessoas que estarão assistindo, mas eu, do fundo do meu coração, eu desejo para qualquer pessoa nesse mundo que eles tenham o desejo de se conhecerem. Porque nós não nos conhecemos. Se eu faço essas perguntas, né? Eu falo assim, eu vou falar para você direto, Rafael, e aí, de uma certa forma, generalizando para todos. Quando eu falo assim para você, se eu tivesse poder na minha mão, Rafael, de tirar todos os ensinamentos que você teve, como certo, como errado, daquelas pessoas que te criaram, quem sobra de você? E é esse que você precisa conhecer. Exatamente. É justamente esse que você precisa conhecer. E é isso que a gente precisa saber, porque a gente tem alguém aqui dentro que recebeu informações em que em algum momento esqueceu. Sim. E aí, por causa disso, a gente procura a aprovação do outro, a gente deixa de falar aquilo que a gente pensa de uma forma educada, porque vai magoar alguém. Então, quando você quando você se reencontra, você nunca mais vai estar num local que você não quer, você vai saber dizer não de forma sadia, você vai deixar essa aprovação que a gente passa uma vida inteira buscando de lado, você vai dar direito ao outro de não te escolher. Você vai dar direito ao outro de pensar diferente, mesmo que você tenha certeza daquilo, mas é o outro. E Lacan, ele fala uma coisa, que cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Então, quando você entende isso, quando você cria esse autoconhecimento, quando você se reencontra, você exerce isso. Então, o meu desejo para as pessoas, de forma geral, é que vocês tenham um reencontro. Que vocês comecem a saber quem vocês são. Porque a gente vive uma geração, nós vivemos um mundo que nós não sabemos quem somos. Nós nos adaptamos para ser aceito. Olha... E é sobre isso. É sobre isso. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter dado essa aula para a gente sobre psicanálise. E eu fiquei muito feliz de ver como tem profissionais que amam muito o que fazem. Sim. Amam muito o que fazem. Obrigado mesmo, de parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Esse foi mais um Na Rota da Saúde. Se você amou esse programa, amou essa aula assim como eu, por favor, segue a Cris e segue a gente também aqui na rede social. Beleza? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.